Houve um período da minha vida em que eu acordava com uma sensação estranha, como se algo estivesse me chamando, mas eu não sabia exatamente o que era. Era como se houvesse uma porta invisível na minha frente, e cada dia eu decidia se colocaria a mão na maçaneta, ou se fingiria que ela nem existia. E talvez você também já tenha sentido isso. Aquela sensação de que existe algo maior esperando por você, mas ao mesmo tempo um medo silencioso que tenta te convencer a continuar do jeito que está. Nesse limiar entre avanço e estagnação, é onde a maioria das pessoas passa a vida inteira. E é justamente aí que o sucesso nasce, ou morre. Porque o sucesso não começa quando você conquista algo. Ele começa no instante em que você decide fazê-lo todos os dias, mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando tudo parece desmoronar, mesmo quando a dúvida fala mais alto que a coragem. Eu aprendi isso na pele. Quando eu era jovem, não havia glamour, não havia conforto, não havia aquela promessa ilusória de que um dia tudo vai dar certo. Eu trabalhava como zelador e ganhava menos do que $50 por semana. E digo $50 por extenso porque eu quero que você sinta o peso dessa quantia na vida real. E ainda assim, dentro de mim, já existia a convicção de que eu não podia deixar minha história ser decidida pelas circunstâncias. Eu não podia permitir que o mundo me dissesse quem eu seria. Então comecei a decidir, todos os dias, mesmo sem perceber, que eu não aceitaria uma vida menor do que aquela que eu sentia que podia criar. E essa decisão diária, silenciosa, repetitiva, aparentemente pequena, foi a semente de tudo. O curioso é que a maioria das pessoas acredita que sucesso é sobre talento, sorte, oportunidade ou inteligência acima da média. Mas pesquisas recentes mostram algo totalmente diferente. Estudos de psicologia comportamental revelam que mais de 80% das pessoas não fracassam por falta de capacidade, mas por falta de consistência emocional e mental. Não é que elas não sabem o que fazer, elas apenas não conseguem se manter fazendo. E você já percebeu isso na sua própria vida? Aquele dia em que você acorda motivado, faz planos, lista objetivos, promete mudanças e na mesma semana abandona tudo porque a vida se torna pesada demais? É por isso que eu digo, o sucesso não é um evento, é um ritual, uma escolha diária, uma construção emocional. Eu lembro claramente de um episódio que costumo guardar para mim, mas que marca exatamente o que estou dizendo. Em uma noite de inverno, eu estava sozinho, caminhando até o trabalho, e senti um vento tão frio que parecia atravessar meu peito. Tudo em mim dizia que aquele não era o meu destino, que eu não poderia aceitar aquele cenário como permanente. Ali, no meio daquela rua escura, algo dentro de mim mudou. Não houve aplausos, não houve fogos de artifício, não houve ninguém me encorajando. Houve apenas uma decisão, a primeira de muitas, de que todos os dias seguintes eu faria algo, por menor que fosse, para criar uma vida totalmente diferente. Eu não tinha dinheiro, não tinha contatos, não tinha vantagens, mas eu tinha uma decisão, e decisões mudam destinos. E sabe o que mais aprendi com o tempo? Que todo ser humano trava batalhas internas que os outros não veem. Algumas dessas batalhas têm nomes. Medo de falhar, medo de não ser bom o suficiente, medo de arriscar e perder tudo, medo de parecer ridículo. O medo do julgamento paralisa mais sonhos do que qualquer obstáculo real. E talvez você esteja lutando com uma dessas batalhas agora. Talvez você olhe para a sua vida e pense, eu deveria estar mais longe, ou então, eu não sei se tenho o que é preciso. Mas deixe-me perguntar algo. Quantas vezes você já deixou de tentar algo simplesmente porque a dúvida foi mais convincente do que o seu desejo? Quantas oportunidades você deixou passar porque acreditou que não era o momento certo, quando, na verdade, você estava apenas esperando coragem aparecer como um milagre? Decidir pelo sucesso todos os dias é fazer aquilo que a maioria não está disposta a fazer. É remar quando o mundo te empurra.
É persistir quando as circunstâncias gritam para você desistir. E esse é o divisor de águas que transformou pessoas comuns em líderes extraordinários muitas vezes na história. Não porque eram especiais, mas porque, apesar do medo, decidiram. Apesar da pressão, decidiram. Apesar das críticas, decidiram. E essa é a verdade incômoda que muita gente tenta evitar. O sucesso exige de você antes de entregar a você. Frases de impacto surgiram na minha mente ao longo dos anos, e algumas delas me guiaram como bússolas internas. Uma delas eu repito até hoje: a vida muda no momento em que você decide mudar. Outra que carrego comigo é: você não é o seu passado, você é as decisões que toma a partir de agora. E talvez a mais poderosa: o que você faz diariamente molda quem você se torna permanentemente. Quando você entender isso profundamente, sua vida nunca mais será a mesma. E se você acha que isso tudo é abstrato ou filosófico demais, deixe-me trazer para a realidade. Hoje, milhões de pessoas vivem dias automáticos, escolhas automáticas, rotinas automáticas. Elas acordam cansadas, trabalham no piloto automático, cuidam dos problemas de forma reativa e no final do dia se perguntam por que a vida não muda. Mas como algo pode mudar se você não decide mudar? Como você pode pedir um destino extraordinário vivendo padrões comuns? Veja, não é sobre dar um salto gigantesco da noite para o dia. É sobre dar passos pequenos e conscientes, diariamente, que acumulados ao longo do tempo se tornam poderosos. Se você quer aplicar esse princípio hoje, comece identificando uma área da sua vida onde você tem sido passivo. Pode ser sua saúde, seu trabalho, suas finanças, seus relacionamentos, e tome uma decisão simples, mas inegociável, para os próximos 7 dias. Apenas 7. Porque quando você mudar a sua energia em pequena escala, sua identidade começa a mudar em grande escala. E quando a identidade muda, tudo muda. Quando começo a falar sobre decisão diária, muita gente pensa que estou falando apenas de disciplina. Mas não é sobre isso. Disciplina é parte do processo, claro, mas o que realmente transforma a vida de alguém é a capacidade de mudar o estado emocional antes de mudar a ação. Já percebeu que quando você está cansado, estressado ou preocupado, até as decisões mais simples parecem montanhas impossíveis de escalar? A ciência confirma isso. Estudos recentes de neurociência mostram que mais de 70% das decisões que tomamos no dia são profundamente influenciadas pelo nosso estado emocional, não pela lógica. Ou seja, não é o que você sabe que determina seus resultados, é como você se sente quando precisa agir. E isso explica por que tantas pessoas inteligentes, bem informadas, cheias de boas intenções, nunca saem do lugar. Eu vivi isso na prática por anos. Quando comecei minha jornada como palestrante, eu descobri algo curioso. Não importa o quanto eu estudasse técnicas de comunicação, não importava quantos livros eu lesse ou quantos treinamentos eu fizesse, se eu não mudasse meu estado emocional antes de subir ao palco, eu não transmitiria nada daquilo que eu realmente queria. Foi por isso que comecei a criar meus próprios rituais, pequenas decisões diárias que mudavam completamente o meu desempenho. Um deles, que mantenho até hoje, é acordar e decidir em apenas alguns minutos qual será a energia que comandará o meu dia. Porque se eu deixar o mundo decidir isso por mim, eu já começo perdendo. E é aí que entra uma verdade que poucos gostam de admitir. A maioria das pessoas espera ter vontade para agir, quando na verdade a vontade só aparece depois da ação. A vida é como um fogo. Você não espera ele acender sozinho para depois colocar lenha. Você coloca lenha primeiro. Quando você faz algo, mesmo pequeno, você muda sua energia. Quando você muda sua energia, você muda suas decisões. Quando você muda suas decisões, você muda seu destino. Essa é a sequência que molda vencedores. Mas deixa eu te perguntar algo.
Com toda sinceridade, quantas vezes você já prometeu para si mesmo que faria algo e simplesmente não fez? Quantas vezes você adiou decisões importantes porque, no fundo, tinha medo do impacto que elas poderiam gerar? Quantas vezes você permitiu que o julgamento alheio definisse seu ritmo, sua ousadia, sua coragem? E pior, quantas vezes você se sabotou emocionalmente antes mesmo de começar? Eu faço essas perguntas porque sei que fazem sentido para muita gente. São perguntas que eu mesmo me fiz inúmeras vezes ao longo da vida. Existe um medo silencioso que domina a maioria das pessoas. O medo de não estar preparado. E esse medo impede que muitos tomem decisões que poderiam mudar suas vidas de forma radical. Mas a verdade é que ninguém está totalmente preparado para uma grande mudança. Nunca. A mudança prepara você enquanto você caminha. Mas se você não começar a caminhar, nunca se tornará quem realmente poderia ser. E quando falo de preparo emocional, não estou dizendo que você deve ignorar seus medos. Estou dizendo que você deve decidir apesar deles. O medo não desaparece com o tempo. Ele desaparece com a ação. E quanto mais você age, mais aprende. Quanto mais aprende, mais domina. Quanto mais domina, mais confia. É assim que você cria um ciclo de poder interno, não esperando ser forte, mas decidindo ser forte mesmo quando não se sente assim. Isso me lembra uma situação muito importante que testemunhei anos atrás, envolvendo uma pessoa que você certamente conhece, Arnold Schwarzenegger. Ele contou uma vez que durante seus primeiros dias treinando em academias pequenas em meio à Áustria, ele sentia que havia algo errado com a forma como as pessoas ao redor pensavam. Elas acreditavam que ele estava sonhando alto demais, que era loucura imaginar que um rapaz daquele tamanho e daquele lugar se tornaria o maior fisiculturista do mundo. Mas Arnold tomou uma decisão diária: treinar mais, aprender mais e principalmente recusar a lógica limitada dos outros. Ele escolheu a si mesmo antes que o mundo escolhesse por ele. E eu sei, porque conversamos muitas vezes sobre esse início. O destino dele não mudou porque ele era forte. Mudou porque ele decidiu. E decidiu todos os dias. E seguindo o critério, não citarei Arnold novamente nas próximas partes. E agora eu quero trazer algo muito importante: conexão. Porque o sucesso não é sobre mim, não é sobre celebridades, não é sobre performances épicas, é sobre você, sobre sua vida real, sobre seus medos reais, sobre suas frustrações silenciosas, sobre aquela sensação que você tenta ignorar, mas que insiste em bater na porta, a sensação de que você poderia estar vivendo mais do que está vivendo. E deixa eu perguntar: quantas vezes você já abriu sua conta bancária e sentiu um aperto no peito? Quantas vezes você decidiu que, a partir de agora, cuidaria melhor do seu dinheiro, mas no primeiro imprevisto deixou tudo de lado? Pesquisas apontam que mais de 60% das pessoas experimentam ansiedade financeira semanalmente. E a raiz dessa ansiedade não está apenas na falta de dinheiro, mas na falta de decisões consistentes sobre ele. Você não precisa ganhar mais para sentir mais controle. Você precisa decidir melhor. E antes de continuar, deixa eu fazer algo importante para quem está me ouvindo agora. Se esse conteúdo já está fazendo sentido para você, se de alguma forma está abrindo clareza ou te fazendo refletir sobre a maneira como você conduz a sua vida, clique no gostei e se inscreva no canal. Isso ajuda de uma forma que talvez você nem imagine. É graças a esse gesto simples que esse conteúdo chega a mais pessoas, que o canal continua crescendo e que eu posso trazer cada vez mais materiais profundos para transformar vidas. É um pequeno ato, mas assim como todas as decisões diárias, pequenos atos têm grande impacto. Voltando, existe um erro comum que muitas pessoas cometem. Elas confundem movimento com progresso.
Elas se mantêm ocupadas, cheias de tarefas, correndo de um lado para o outro, e ainda assim sentem que nada muda. E sabe por quê? Porque não é sobre fazer muito, é sobre fazer o que importa, é sobre decidir com consciência, é sobre dizer não para aquilo que te tira energia e sim para aquilo que te aproxima do seu propósito. E isso me leva a algo profundo. Todos nós temos um ponto de virada emocional. Um momento em que a vida te coloca contra a parede e você percebe que não tem mais para onde correr, exceto para dentro de si mesmo. E quando você chega nesse ponto, você tem duas escolhas. Ou você repete seu padrão, ou você rompe seu padrão. E quando você rompe seu padrão, você muda a sua vida. Eu rompi o meu quando percebi que eu não podia mais usar as circunstâncias da minha infância como justificativa para viver uma vida mediana. Eu precisei decidir todos os dias, mesmo sem evidências externas, que eu construiria algo maior. E é exatamente isso que você precisa entender. Você não precisa de permissão. Você precisa de decisão. Quando eu falo que o sucesso é uma decisão diária, não estou falando de perfeição, estou falando de direção. Porque a cada manhã você escolhe, consciente ou inconscientemente, se está caminhando em direção à vida que deseja ou na direção oposta. E o curioso é que, na maioria das vezes, essa escolha não é feita com grandes movimentos, mas sim com detalhes quase imperceptíveis. A forma como você reage ao primeiro problema do dia, a maneira como interpreta um desafio inesperado, o que você decide priorizar quando tudo parece urgente. O sucesso nasce nesses micro-instantes, pequenas escolhas que, acumuladas, se transformam em gigantes na sua vida. Isso se conecta profundamente com algo que vejo há décadas. As pessoas subestimam o poder do padrão emocional. Você sabe qual é o padrão emocional que comanda sua vida? Raiva, ansiedade, impaciência, desânimo, ou talvez esperança, determinação, foco. A ciência já provou que nosso cérebro cria caminhos neurais a partir das emoções que repetimos. Isso significa que quanto mais você reforça um estado negativo, mais fácil é cair nele. Mas quanto mais você escolhe conscientemente estados de coragem, presença, clareza, mais natural esses estados se tornam. E essa escolha, que parece abstrata, muda tudo. Muda suas decisões financeiras, suas relações, sua produtividade, suas oportunidades. Eu vejo isso em milhares de pessoas que me escrevem diariamente dizendo coisas como: eu sei o que preciso fazer, mas não consigo fazer. E essa frase só existe porque a pessoa não percebeu que o problema não está na estratégia, mas no estado emocional que antecede a estratégia. Quando você tenta criar uma vida abundante a partir do medo, tudo se torna pesado. Quando você tenta transformar sua saúde a partir da culpa, tudo se torna difícil. Mas quando você decide seu estado antes de agir, você se torna imparável. Porque então você age a partir da coragem, não da dúvida. A partir da convicção, não da hesitação. E eu sei que talvez agora você esteja pensando: mas como eu mudo meu estado se minha vida está cheia de problemas? E essa é uma pergunta legítima, porque a verdade é que ninguém está imune às dificuldades. Não importa quanto sucesso ou experiência eu tenha acumulado ao longo dos anos, ainda enfrento desafios. Mas existe um conceito que aprendi na marra e que mudou tudo para mim. Você pode não controlar o que acontece com você, mas sempre pode controlar o significado que você dá ao que acontece. E o significado determina a emoção, e a emoção determina a ação, e a ação determina seu destino. Eu me lembro de uma experiência muito marcante que tive em um evento muitos anos atrás com um empresário chamado Paul, alguém que, até aquele momento, carregava uma vida inteira de frustrações e ressentimentos. Ele veio até mim dizendo que tudo estava desmoronando: negócios, casamento, saúde, emoções.
Ele falava como se cada parte da vida dele fosse um peso impossível de carregar. Mas conforme conversávamos, ficou claro que a vida não estava destruída pela falta de capacidade, mas pelas decisões que ele adiava diariamente. Ele não decidia ser honesto com o que sentia, não decidia confrontar conversas difíceis, não decidia olhar para seus medos com clareza. E foi naquele momento que ele finalmente tomou uma decisão simples, mas profunda. Eu vou parar de repetir meu padrão. Essa única decisão destravou tudo. Não porque o problema desapareceu, mas porque ele passou a agir a partir de um estado emocional completamente diferente. E o mais impressionante é que 6 meses depois, ele voltou para me contar que tudo havia mudado. Não porque a vida ficou mais fácil, mas porque ele ficou mais forte. Isso se repete em milhões de histórias. Pessoas que esperam uma circunstância ideal para agir, mas nunca percebem que a circunstância ideal é criada pela ação. E é aqui que entra algo poderoso. O sucesso é muito mais psicológico do que técnico. Pesquisas recentes mostram que pessoas que fazem pequenas escolhas consistentes ao longo do dia, como revisar objetivos por alguns minutos, interromper pensamentos negativos antes que se repitam, agir em uma tarefa importante mesmo sem motivação, têm até 3 vezes mais chance de alcançar grandes metas. Isso porque o cérebro interpreta essas ações como sinais de identidade. E identidade é destino. E já que estamos falando de identidade, quero trazer outro ponto essencial. A forma como você se define determina os limites do que você acredita que pode alcançar. Se você se define como alguém azarado, difícil, cansado, sem talento, suas decisões diárias refletem essa definição. Mas quando você começa a olhar para si mesmo como alguém capaz, resiliente, confiante, determinado, sua vida muda, porque seu cérebro começa a agir de acordo com essa nova identidade. Eu vivi isso quando saí do papel de um jovem sem oportunidades para alguém que decidiria criar oportunidades. Foi esse movimento interno que redefiniu tudo externamente. E existe um exemplo muito forte que ilustra exatamente isso, o de Martin Sheen. Ele já contou várias vezes como a autossabotagem quase destruiu sua vida e sua carreira. Não foi a falta de talento. Não foram as circunstâncias externas. Foram as decisões diárias baseadas no medo, no estresse e na autodepreciação que o levaram quase ao colapso físico e emocional. Ele permitiu que um padrão emocional repetido determinasse seus resultados. Apenas quando decidiu romper esse padrão, buscar ajuda e ajustar suas escolhas diárias, sua vida voltou ao eixo. Isso mostra que não importa quão brilhante alguém seja, quão famoso ou capaz, se as decisões diárias forem conduzidas pelo medo, tudo pode ruir. E seguindo o critério, não citarei Martin Sheen novamente. Agora, deixa eu te perguntar, quantas vezes você já se identificou mais com os seus problemas do que com o seu potencial? Quantas vezes você se descreveu pela dor e não pela força? Quantas vezes você acreditou que sua história era definida pelo que te aconteceu e não pelo que você poderia escolher fazer com isso? E se eu te disser que você está a uma única decisão, de iniciar um novo ciclo na sua vida? E é por isso que agora eu quero te propor um desafio. Apenas uma vez em todo este conteúdo, e esse é o momento ideal. Durante os próximos 5 dias, você vai reservar exatamente 3 minutos pela manhã para decidir conscientemente qual será o seu estado emocional dominante do dia. Pode ser foco, gratidão, coragem, presença, determinação. Escolha apenas um. E durante esses 3 minutos, você vai respirar fundo e se perguntar: se eu vivesse este dia a partir deste estado emocional, quais seriam as minhas decisões? Faça isso por 5 dias, apenas 5, e observe o impacto. Você vai perceber algo extraordinário.
Quando você lidera suas emoções, você lidera sua vida. Quando eu penso no verdadeiro poder da decisão diária, me vem à mente um conceito que transformou completamente meu entendimento sobre comportamento humano. Nós não nos movemos em direção ao que queremos. Nós nos movemos em direção ao que acreditamos que merecemos. Essa é a chave que define escolhas aparentemente pequenas, mas que moldam destinos inteiros. E isso explica por que tantas pessoas, mesmo sabendo o que fazer, continuam repetindo os mesmos padrões. Porque, no fundo, acreditam que não merecem mais. E quando você acredita que não merece, você se sabota. Mas quando você decide que merece, você se transforma. E isso não é teoria, é ciência comportamental. Pesquisas da Universidade de Stanford mostram que pessoas com senso de merecimento elevado tomam decisões mais ousadas, são mais persistentes, têm mais resiliência emocional e enfrentam riscos calculados com mais maturidade. Enquanto pessoas que carregam crenças de desmerecimento tendem a procrastinar, evitar desafios, fugir de conversas importantes e permanecer em ambientes tóxicos. Ou seja, o que você acredita sobre si mesmo determina a qualidade das suas escolhas diárias. E suas escolhas diárias determinam a qualidade da sua vida. E aqui vai algo que talvez você não tenha percebido. Muitas das suas decisões são tomadas com base em histórias antigas que você carrega desde a infância. Ideias que você absorveu quando era vulnerável, quando ainda não tinha capacidade emocional para filtrar o que escutava. Histórias como dinheiro é difícil, vida boa não é para mim, sonho grande demais dá errado, eu não sou suficiente. Essas frases invisíveis acompanham adultos por décadas, sabotando relacionamentos, carreiras, negócios, autoestima. E se você não decide conscientemente romper essas histórias, elas continuam decidindo por você, e não de um jeito positivo. Eu precisei lutar contra essas histórias desde cedo. Lembro-me de um momento muito específico, quando ainda era adolescente, e minha família não tinha dinheiro sequer para comprar comida. Naquela época, eu fazia pequenos trabalhos para sobreviver, tentando ajudar minha mãe como podia. Um dia, bati na porta de um restaurante pedindo trabalho, qualquer coisa. Eu estava disposto a lavar pratos, limpar chão, carregar caixas. O dono olhou para mim e disse: "Você parece esforçado, mas não sei se você aguenta o ritmo daqui." Aquela frase atravessou meu peito como uma lâmina, porque eu já carregava uma história interna de que eu não era suficientemente bom, de que a vida era dura demais para mim. Mas eu decidi naquele instante que não carregaria mais aquela narrativa. Eu disse com firmeza: "Me dê uma chance, me deixe provar." E quando ele finalmente concordou, eu trabalhei como se minha vida dependesse daquilo, porque dependia mesmo. Esse momento pequeno para o mundo, gigante para mim, foi um divisor de águas. Foi quando percebi que cada decisão minha poderia quebrar uma história antiga e abrir espaço para uma nova identidade. E é isso que quero que você entenda. Você não precisa esperar por um grande acontecimento para mudar sua vida. Você precisa de decisões pequenas, feitas com intenção, repetidas com consistência. É assim que você cria força emocional. É assim que você constrói confiança em si mesmo. É assim que você para de aceitar migalhas e começa a exigir o que realmente merece. Porque quando você se compromete com decisões diárias, você cria uma nova narrativa. E uma nova narrativa cria uma nova vida. E esse processo também tem impacto direto na forma como você lida com o dinheiro. Você já percebeu que muitas pessoas gastam não porque precisam, mas porque estão tentando preencher um vazio emocional? Ou guardam cada centavo não por sabedoria, mas por medo? A maioria das decisões financeiras não tem nada a ver com matemática. Tem a ver com emoção.
Estudos mostram que cerca de 80% das decisões relacionadas ao dinheiro são puramente emocionais. Isso significa que você pode ganhar muito e, mesmo assim, viver em escassez emocional. Ou ganhar pouco e, ainda assim, construir abundância real. Porque a abundância não começa na carteira, começa na mente. E por isso tantas pessoas travam quando precisam tomar decisões importantes sobre carreira, investimentos, relacionamentos, saúde. Porque não é o desafio em si que assusta, é o que o desafio ativa dentro delas. Medo de falhar, medo de perder, medo de ser rejeitado, medo de não ser bom o bastante. E deixa eu te perguntar, quantas decisões você não tomou por medo? Quantas portas não se abriram porque você nunca bateu? Quantas oportunidades passaram porque você acreditou que não estava pronto? E mais importante, até quando você vai deixar que emoções antigas controlem resultados futuros? Eu sempre digo que o futuro não é algo que você encontra, é algo que você cria. E você cria o futuro da mesma forma que constrói um corpo forte, um treino de cada vez, uma repetição de cada vez, uma decisão de cada vez. E assim como no treino físico, a mente e as emoções se fortalecem com consistência, não com intensidade isolada. Não adianta fazer um grande esforço uma vez e esperar resultados permanentes. É o acúmulo diário que transforma. E existe um exemplo muito forte de como decisões diárias, ou a falta delas, podem destruir carreiras brilhantes. E não falo isso com julgamento, mas como um alerta. Roger Black, atleta olímpico britânico, já contou em entrevistas como a falta de disciplina emocional, em certos períodos, quase comprometeu sua trajetória. Não foi o talento que faltou, nem oportunidades. Foi a ausência de decisões pequenas e consistentes. Ele permitiu que distrações, inseguranças e dúvidas pessoais interferissem no desempenho. Foi só quando decidiu retomar o controle diário sobre suas escolhas que conseguiu se realinhar e recuperar o foco que o levou ao pódio. Isso mostra que até mesmo pessoas extraordinárias podem perder tudo se negligenciarem o básico, escolher diariamente quem desejam ser. E seguindo o critério, não mencionarei Roger Black novamente. Agora deixa eu te fazer uma pergunta poderosa. Quem você está escolhendo ser hoje? Porque essa escolha acontece mesmo quando você acha que não está escolhendo nada. Decidir, não decidir, já é uma decisão. E é uma decisão perigosa, porque quando você não toma as rédeas da sua vida, alguém ou alguma circunstância toma no seu lugar. E talvez você esteja cansado, sobrecarregado, sem clareza. Talvez sua vida esteja cheia de problemas reais, profundos, urgentes. Eu sei como é. E é exatamente por isso que você precisa ouvir isso com atenção. Você não precisa resolver tudo hoje. Você só precisa tomar uma decisão. A decisão que vai dar o primeiro passo. A decisão que quebra o ciclo. A decisão que abre espaço para uma nova possibilidade. Porque quando você toma essa primeira decisão, o resto começa a se alinhar. Não de forma mágica, mas de forma progressiva. E lembre-se, forças externas podem te empurrar, mas só decisões internas te transformam. Quando você começa a assumir o controle da sua energia emocional, algo extraordinário acontece. O mundo deixa de ser um lugar que determina quem você é e passa a ser um palco onde você expressa quem você decidiu se tornar. A maioria das pessoas vive reagindo ao ambiente, reagindo às dificuldades, reagindo às opiniões de outros. Mas você não está aqui para reagir. Você está aqui para liderar. E liderança, antes de qualquer coisa, é a habilidade de liderar a si mesmo. Isso significa decidir qual significado você dá aos acontecimentos. Significado é poder. O mesmo evento pode destruir alguém ou despertar outra pessoa. A diferença
A história que escolhem contar para si mesmas. Quando você muda a história, você muda a emoção. Quando você muda a emoção, muda a ação. E quando você muda a ação, você muda o destino. Pare um instante e pense: que história você tem contado para si? Ela te fortalece? Ela te impulsiona? Ou ela te mantém preso em um padrão que você já superou faz tempo? A verdadeira transformação começa quando você cria uma nova narrativa. Uma narrativa onde você é o protagonista, não a vítima. E nessa narrativa, você não precisa esperar a situação perfeita. Você cria a situação perfeita com os recursos que tem agora. Avançar mesmo quando está incerto. Agir mesmo quando não se sente pronto. Decidir mesmo quando o caminho ainda não está claro. Esse é o poder que separa pessoas comuns de pessoas extraordinárias. A capacidade de agir apesar das circunstâncias. E lembre-se, tudo aquilo que você deseja já começou a tomar forma no momento em que você decidiu crescer, evoluir e romper os padrões que antes te limitavam. Você já está nesse movimento. E quando você muda, tudo ao seu redor começa a mudar também. Continue alimentando essa energia. Continue avançando. Continue escolhendo ser a sua melhor versão todos os dias. E se essa mensagem tocou você de alguma maneira, compartilhe com alguém especial que talvez precise ouvir essas palavras hoje. Às vezes, um simples gesto pode ser o ponto de virada na vida de alguém. Vamos juntos, porque isso é apenas o começo.